Vamos lá, segunda série. Vamos para a segunda parte, termoquímica. Ok? Página 386, 389. Então, essa segunda parte é uma parte só de envolve cálculos, tá? Só que esses cálculos são envolvidos no nosso cotidiano. Por exemplo, a lei de Henry é uma justaposição de reações da quais obteremos uma única. E em específico, né, o ΔH dessa justaposição de reações. Um exemplo comum, gente, é só vocês imaginarem bolsas térmicas. Existem bolsas térmicas frias, que são processos endotérmicos, e bolsas térmicas quentes, que são processos exotérmicos utilizados em lesões, tá? Então, outro exemplo seria a energia de ligação, que a gente vê logo a seguinte. Então, olha só, você tem uma reação e a partir da primeira e segunda reação, eu quero obter essa reação, inclusive o ΔH. Você percebe o seguinte, na primeira reação, vocês têm que ter cuidado nos detalhes. Então, eu tenho carbono grafite, oxigênio gasoso, produzindo dióxido de carbono gasoso. Quando você vem para a primeira reação, você pode inverter ela, você pode multiplicar, você pode repetir ela. Então, vamos colocar aqui. Primeiro, é só você conferir. Por exemplo, carbono grafite dessa reação está do lado certo? Está do lado dos reagentes? Tá. Está na mesma quantidade? Olha só a estequiometria. Também tá. O oxigênio. 1/2 de oxigênio. Eu sei que eu tenho oxigênio, só que eu tenho uma molécula. Aqui eu só tenho 1/2. Ok. Importante é que vocês usem um padrão para determinar, pode dizer assim, um ponto específico. Então, se eu tenho meu carbono grafite, ele está na mesma quantidade, está do lado certo, então eu vou só repetir a primeira reação. Então, repetir. Vou repetir todos. Por quê? Porque o carbono grafite está na mesma quantidade. O oxigênio vem depois, então vamos esperar que aconteça alguma coisa para obter a mesma quantidade que está exposta. Então, logo você vai repetir também o ΔH, menos 150 kJ. Já no segundo, você percebe que o CO não está presente na reação, ou seja, o monóxido não está. O oxigênio, peraí, se eu vou repetir essa reação, elas vão ser somadas e eu vou obter o de cima. Vamos ver se vai dar certo, né? Olha só o dióxido de carbono. O dióxido de carbono está do lado correto, está do lado dos produtos, está na mesma quantidade. Então, significa dizer que eu vou repetir a reação baseada no dióxido de carbono. Então, também vou repetir a segunda. CO gasoso mais 1/2 mais CO2 gasoso. E repete também o ΔH. Menos 200 kJ. Beleza. Agora você faz isso, ó. Você vai somar as reações. Eu não precisava nem ter feito essa repetição. Não, mas é bom para vocês entenderem, ok? Então, repetir a primeira, repetir a segunda, por quê? Me baseei pelo carbono grafite, por estar do lado do reagente, e me baseei pelo dióxido de carbono, por estar do lado do produto. Quando eu olho para essa reação, eu percebo o seguinte: existe outro carbono grafite entre essas duas reações, porque essas aqui, não me interessa mais. Já era. Não existe, então, vou descer. Ok? O monóxido de carbono, existe outro? Se você perceber, na mesma quantidade. Aqui tem um e aqui tem um. Então, 1 menos 1 estão lados opostos. Tchau. 1/2 com 1/2 dá o quê? 1. Então, eu vou ter, olha só, não tem mais ninguém, tá? Todo mundo já foi. Só sobrou quem? O dióxido de carbono. Então, a reação que eu obtive a partir dessas outras duas é a mesma que eu quero, que a questão quer. Então, agora eu posso calcular o ΔH. Menos 150 com menos 200 dá menos, soma e conserva o sinal, quilojoules. Ok?
É isso que a questão vai querer. Ela não vai querer a reação. Ela vai querer esse valor. E se você só acerta esse valor, se você acertar a reação. Vamos para essa. Essa aqui é um pouquinho mais especial. Eu gosto quando são 3, 4, 5 reações. Então, você tem carbono, grafite, 2H2 gasoso, metano, CH4, e eu quero ΔH. Então, vamos lá. Vamos devagarzinho. A primeira reação. Ó, já vejo o carbono grafite, a mesma quantidade, eu tenho 1, ó, aqui é 1, aqui também é 1. Então, pronto. Se ele está na mesma quantidade e nos outras duas reações não tem carbono grafite, não vão interferir, então só vou repetir a primeira. Carbono grafite mais 2 CO2, repete o ΔH. Ok. Na segunda reação, eu tenho hidrogênio? Tenho. Ó, tá do lado correto? Tá. Só que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Tem outro hidrogênio que eu possa somar nas reações? Não. Então, se eu não posso, ele está do lado correto, eu vou multiplicar a segunda reação todinha por 2. Então, 2 vezes 2H2, gasoso. 2 vezes 1 meio dá quanto? 1. Tá? Porque 2 vezes 1, 2, dividido por 2 dá 1. Ok? 2 vezes H2O, líquido. E tem mais um detalhe. Se eu multiplicar a reação, eu também tenho que multiplicar o ΔH. Então, 2 vezes 50 menos 100. Terceira. A terceira é interessante. CH4 gasoso. Opa, aqui a reação que eu quero, ele está do lado do produto, aqui está do lado do reagente. Então, eu vou ter que inverter a reação. E olha só, o valor é o mesmo. Então, o que é produto passa a ser reagente, o que é reagente passa a ser produto. Então, vem, ó, CO2 mais 2H2O, líquido. E aí, ó, já foi. Agora a gente vem CH4. Opa, ó, já tá do lado certo, né? Mais 2O2 gasoso. Aí tem mais um detalhe. Se eu invertir a reação, esse valorzinho vai ser invertido. Então, ele passa a ser agora, eu vou colocar aqui embaixo, positivo. Toda vez que isso acontecer, tem que fazer isso? Sim. Inverteu, muda o sinal do ΔH. Multiplicou, multiplica também o ΔH. Então, pronto. Agora vamos ter a reação. Esse aqui, né, não nos interessa mais. Só importa as novas. Carbono grafite, tem outro? Não, então desce. Descer ele. Foi. Oxigênio. Nossa, esse aqui já foi. O2 com O2. 1 com 1 dá 2. Se vocês perceberem, eu tenho 2 também do lado do produto. Então, 2 menos 2 já era. Ok? Por quê? Porque quando ele vem para cá, ele vem negativo. Logo, você cancela. 2H2. Tem outro aqui? Não. Então, eu posso descer. E ele fica parecendo com quem? Com a reação de cima. Também já foi. CO2 tem outro? Tem. Está do lado do produto. Então, cancela, porque estão na mesma quantidade. 2H2O. Tem outro? Líquido. Cuidado com os estados. Tá líquido, tá líquido. Tá lados opostos, mesma quantidade. 2 menos 2. Já era. E aí você, ó, só sobrou o CH4 gasoso, mais ninguém, né? O ΔH. Ok. Então, ó, vocês estão vendo que a reação está igual à de cima. Então, a primeira repeti, a segunda multipliquei por 2 e a terceira inverti. Então, agora a gente pode calcular o ΔH geral. Menos 90 com menos 100, o que acontece? Menos 190 com mais 200, que é positivo, ó, menos 190 com mais 200. Isso aqui vai ser igual a mais 10 quilojoules. Então, a reação, ela é endotérmica. Essa aqui, ela foi exotérmica, porque o valor é negativo. Vamos para a energia de ligação.
Energia de ligação, é só você imaginar, a gente nos alimentamos, a gente produzimos determinadas substâncias no nosso organismo, a gente quebra substâncias, então o que acontece? Tomem cuidado com isso aqui. A energia de ligação nos reagentes, elas são o quê? Quebradas. Quando você quebra uma energia, você está o quê? Imaginem, você está o quê? Sendo negativo ou positivo? O que vocês acham? Então, quando quebra, eu estou liberando energia. Se eu estou liberando energia, ela passa a ser o quê? Positiva? Não, ela passa a ser negativa. Se a liberação é um processo exotérmico, então quando for reagente, os reagentes são considerados como exotérmicos. Por quê? Porque eles estão liberando energia. Quando você absorve, você está somando esses elementos. Então, você está interligando esses elementos, tá? Quando você está interligando esses elementos, você está absorvendo energia para a produção de um produto. Então, é um processo endotérmico. Então, quebra de ligação, um processo exotérmico, negativo. Produção, somar, juntar, absorver, endotérmico. Qual é o detalhe? Aqui vocês vão fazer o seguinte: todo mundo lá do reagente é negativo, todo mundo lá do produto é positivo. Por quê? Todo mundo aqui vai sofrer quebra. Se quebra, libera energia. Forma-se produtos. Quando se forma, aproxima-se, então liga-se, absorve energia. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. E no final você faz a soma. Qual é o detalhe também? Vocês estão vendo que existe uma tabelinha. Para cada ligação química existe um valor. E vocês percebem que todos os valores são positivos, diferente da entalpia de formação de combustão da primeira aula. Então, você já sabe que está trabalhando com energia de ligação porque os valores todos são positivos. Eles vão ser negativos porque você vai utilizar esse contexto aqui para ser negativo. Quebra é negativo. Formação, positivo. Libera, negativo. Absorve, positivo. Ok? Então, CH4. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, ó. Se eu tenho CH4, eu tenho um carbono e tenho 4 hidrogênios ao redor. Qual é o meio que vocês podem resolver essas questões? Dessa forma, ou pensem, se eu tenho 4 hidrogênios com carbono, então eu vou ter 4 ligações de CH4. Ou seja, 4 vezes quem é HCOCH? 200. Então, eu tenho aqui já, ó, menos 800. Ah, Patrícia, eu não quero fazer assim, eu quero fazer assim. Então, cada ligaçãozinha dessa aqui é 200. Soma todas, dá quanto? 800. Como é quebra, ela é valor negativo, ok? O2, então, ó, os dois oxigênios estão assim. Tem um valor, quanto é o valor dessa ligação? 100 vezes 2. Ah, mas são duas ligações. Não, as duas ligações equivalem a 100. 100 vezes 2 dá 200, menos 200. Então, se eu tenho menos 800 com menos 200, eu tenho quanto aqui? Menos 1000, ok? Soma e conserva o sinal. Pronto, já foi os reagentes, agora vamos para o produto. CO2, vocês lembram como é um CO2, ó? Carbono faz, olha, então aqui eu tenho, opa, desculpa bem aqui, esqueci de colocar. Então, aqui equivale a 50 e aqui equivale a 50. Eu podia só ter multiplicado direto, né? 2 vezes 50 equivale a 100 e é positivo. H2O, todo mundo lembra da molécula de H2O. Mas você tirava por aqui, então é HO. Então, aqui é 150, aqui é 150. Então, eu já sei que aqui eu tenho 300. Só que tem esse 2, eu tenho que multiplicar. Então, 2 vezes 300, 600. Positivo. Aqui dá quanto? Mais 700. Então, agora o ΔH é quem? Menos 1000 mais 700. Você faz direto. ΔH vai ser igual a menos 300
quilojoules por mol. Significa dizer isso, que a cada 1 mol eu tenho menos 300 quilojoules. Isso é para as reações de energia, de ligação. Ou seja, aqui é um processo exotérmico no geral, né? Entropia. Entalpia é o grau de organização de uma reação. A entropia é a desorganização. Então, a entropia ela é calculada a partir da energia de ligação. Sendo que essa energia de ligações que sofrem transformação, elas têm uma energia geral, que é chamada, tá, ΔG. Esse ΔG é a quantidade de energia livre, ou variação de energia livre. Então, o ΔG é o ΔH, ou seja, a variação de entalpia menos a temperatura vezes ΔS, que é a entropia. Então, a energia livre de um sistema é variação de entalpia menos temperatura vezes ΔS. Sendo que vocês têm que ter cuidado com isso aqui, ó, quilocalorias. Então, o que que acontece? Aqui é caloria, aqui é quilocaloria. Então, a gente tem que transformar isso aqui vai para 10.000. Porque 1 quilocaloria equivale a 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000 calorias por mol. Agora, tudo bem. Então, é só jogar na fórmula. A outra temperatura tem que estar em Kelvin, viu? Se ela não tiver, você tem que transformar. Então, ΔG, a energia livre desse sistema é igual. Quem é ΔG? Quem é que é ΔH? Entalpia? Tá aqui, ó, entalpia. Já poderia ter falado entalpia ou ter botado assim. É 10.000 menos temperatura, 200, vezes a entropia, olha só, 90. ΔG vai ser igual a 10.000 menos 200 vezes 90 vai dar 18.000. ΔG vai ser igual a 10.000 menos 18.000 vai ser menos 8.000, tá? Que é energia livre. E aí, o que que acontece com isso? O outro detalhe, gente, que você cortou, né? As calorias estão... Beleza. O que que eu ia falar? ΔG é menor do que zero, ΔG é maior do que zero. Toda vez que ΔG for menor que zero, é um processo espontâneo. Quando for maior do que zero, é não espontâneo. Então, a reação aqui, ela ocorre espontaneamente. Ok? Até a próxima.